Olá, turma, boa tarde. Hoje iniciaremos com a aula de matemática. Vamos abrir a página 134. Subtração com números naturais. Os Jogos Olímpicos são realizados a cada 4 anos. Esse evento reúne atletas de vários países e tem como objetivo a disputa em diversas modalidades esportivas. Observe na tabela a seguir a quantidade de atletas inscritos nos 4 últimos Jogos Olímpicos. Atenas, 10.625, Pequim, 10.942, Londres, 10.568, Rio de Janeiro, 11.303. Podemos calcular a diferença entre a quantidade de atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Londres, calculando 11.303 menos 10.568. Vamos efetuar esse cálculo utilizando o algoritmo. Então, como vocês podem observar, quando nós temos um número menor, nós temos que pedir emprestado. Quando pedimos emprestado, é como se a gente estivesse transferindo 10. Então, no caso da unidade, era 3, nós pegamos emprestado com a dezena e virou 13. 13 menos 8 igual a 5. E assim fomos fazendo sucessivamente. O zero que valia 10 passou a valer 9, depois nós fomos fazendo a conta e chegamos ao resultado final na diferença. Ou podemos fazer o cálculo, 11.303 menos 10.568 é igual a 735. Então, como vocês podem reparar, o número de cima se chama minuendo, o de baixo subtraindo e o resultado é o resto ou diferença. Portanto, a diferença entre a quantidade de atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Londres foi essas subtrações. Lembrando que o número da frente se chama minuendo e o de baixo subtraindo. Então, vocês vão armar minuendo em cima, subtraindo embaixo e o resultado. Questão 2. No estacionamento de um shopping, há vagas para 1.055 veículos, mas somente 763 estão estacionados. Quantos veículos ainda faltam para que este estacionamento fique com todas as vagas ocupadas? Vocês vão pegar a quantidade de vagas que há e a quantidade de vagas que tem veículos estacionados e vão fazer uma subtração, o maior número menos o menor, e vão colocar o resultado aqui na linha. Questão 3. Em uma campanha beneficente, a escola de Ana arrecadou leite para as crianças de uma entidade carente. Observe no gráfico a quantidade de litros de leite arrecadada por algumas turmas dessa escola. Então, quarto ano A, 360 litros, quarto ano B, 410 litros, quinto ano A, 290 litros, quinto ano B, 320 litros. Letra A. Qual turma arrecadou mais litros de leite? Quantos litros de leite foram arrecadados por essa turma? Então, vocês vão observar a maior quantidade e vão colocar o nome da turma e quantos litros de leite arrecadaram na letra A, tá bom, turma? Letra B. Quantos litros de leite as 4 turmas arrecadaram juntos? Agora vocês vão ter que fazer uma adição, ou seja, vão somar o do quarto ano A, quarto ano B, quinto ano A e quinto ano B. Vocês vão somar as quantidades de litros de leite que está aqui em cima das caixinhas e vão achar o resultado dessa adição na questão B. Questão C. Quantos litros de leite o quinto ano A arrecadou a menos do que o quarto ano B? Então, vocês vão ter que pegar a quantidade de leite da maior... Qual foi a maior turma que arrecadou? Foi o quarto ano B ou o quinto ano A? Vocês vão observar isso primeiro. Aí vocês vão pegar a quantidade dessa turma e subtrair com o da outra, para ver qual foi a diferença, quantos a menos aquela turma arrecadou. Tá bom, turma? Então, primeiro vocês vão observar quem arrecadou mais, foi o quinto ano A ou o quarto ano B? Aí vocês vão achar quem foi que arrecadou mais, vão colocar no minuendo e depois o que arrecadou menos no subtraindo. E vão fazer o cálculo e ver a diferença. Questão D. Qual foi a diferença em litros de leite arrecadados entre as turmas do quarto ano A e do
quinto ano A. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão observar qual foi a turma que teve a maior quantidade de litros arrecadados, vão colocar no minuendo e a outra vai ficar no subtraendo e vão achar o resultado. Não esqueçam de escrever na linha, na letra C e da letra D, a diferença, tá bom, turma? Questão 4. Observe como Rafael efetuou 5.004 menos 300 mentalmente. Então, ele fez todo esse cálculo que vocês estão vendo aí e chegou ao resultado, 4.704. Assim como Rafael, efetue mentalmente os cálculos a seguir. Vocês vão fazer os cálculos e colocar o resultado, da letra A até a letra F. Tá bem facinho. Na questão 5, é parecida com uma atividade que nós já fizemos. Vocês têm os números das fichas e vocês vão ter que compor uma subtração usando os números que estão aqui, que são 3, 9, 1, 2 e 5. Na primeira, vocês têm que fazer uma subtração em que seja o maior resultado possível e na outra, o menor resultado possível. Tá bem facinho, tá, turma? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para ti. Vamos para a nossa próxima página. Questão 6. Observe como Pedro estimou o resultado do cálculo 12.014 menos 4.218. Primeiro, arredondei os números 12.014 e 4.218 para a unidade milhar mais próxima e obtive os números 12.000 e 4.000. Depois, calculei a diferença entre eles e estimei que o resultado está próximo de 8.000. Agora, usando a mesma estratégia de Pedro, estime o resultado dos cálculos abaixo. Depois, ligue cada subtração ao seu resultado. Então, aqui vocês vão usar a técnica do arredondamento e vão ver qual é o resultado de cada uma. Achou o resultado? Liguem a resposta. Na questão 7, vocês vão fazer o seguinte. Veja a seguir o preço de um computador em uma loja. Então, o preço a prazo, R$ 2.240. O preço à vista tem R$ 219 de desconto. Utilizando as informações apresentadas acima, elabore um problema cuja solução seja dada por meio de uma subtração. Depois entregue o problema para um colega resolver. No caso, a gente ia fazer isso em sala, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão escrever um probleminha. Pode colocar em uma loja, tinha um computador que custava R$ 2.240. Lucas quis comprá-lo e foi na loja e quis pagar à vista. Quando paga à vista, tem um desconto de R$ 219. Então, eu quero que vocês criem um probleminha parecido com esse que a tia falou. E no final vai ter a perguntinha-chave, né? Qual o valor que Lucas obteve tendo o desconto de R$ 219? Qual foi o valor que ele pagou pelo computador? Então, vocês vão pensar em um probleminha. A tia só deu um exemplo para vocês entenderem. Então, vocês podem escrever aqui mesmo, em cima, onde tem o computador, ou aqui embaixo, e façam um cálculo aqui no cantinho, tá bom? É uma coisinha simples, eu só quero que vocês usem os valores que estão aí, o preço a prazo, o desconto que ele vai ter se ele pagar à vista, tá bom? Questão 8. Em certo jogo, cada carta tem uma pontuação indicada e pode ser verde para adicionar ou vermelha para subtrair. O jogador acumula o total desses pontos conforme as cartas que tiverem em mãos. Luiz e Júlio embaralharam as cartas e cada um deles retirou 2 cartas verdes. Ao somar os pontos, eles verificaram que estavam empatados. Na rodada seguinte, Luiz e Júlio retiraram uma carta vermelha com o número 8 cada um, como mostra o esquema. Efetue os cálculos necessários e complete o que falta. Então, aqui vocês vão observar, vocês vão descer o número que tem que descer, somar o que tem que somar, e no final vocês vão olhar a pontuação. Depois vocês vão responder a pergunta. O que você pode observar em relação aos resultados obtidos? Então, o resultado do Luiz e do Júlio foram iguais, foram diferentes? Como que foi? Vocês vão observar e vão colocar a resposta na letra A. Letra B. De acordo com o que você observou, complete a igualdade abaixo de maneira que ela seja verdadeira. Então, vocês têm o número 23.512 mais 15.000, depois o sinal de igual, 21.212 mais 17.300. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão descobrir o valor de cada uma dessas adições. A primeira, antes do sinal de igual, e a segunda, depois do sinal de igual. Após isso, vocês terão que fazer uma subtração em que o mesmo número fique
na primeira adição e o mesmo número seja repetido na segunda adição. E, por fim, aqui no final, o resultado tem que ser o mesmo que vocês observarem. Então, vocês vão ver que lá em cima na adição o resultado vai ser igual e aqui vai ter que ser o mesmo. Então, vocês podem colocar qualquer número aqui para subtrair, 50, 100, 300, 200. Só que o mesmo número que está na primeira adição tem que estar na segunda. E depois vocês vão fazer o resultado e tem que estar igual a da primeira e a da segunda, tá bom? Então, eu já vou falar para vocês. O resultado das duas adições de cima vai dar 38.512. Aí depois vocês vão fazer uma subtração com qualquer número e botar o resultado igual embaixo. Na questão 9, vocês vão completar o quadro ao lado com os números adequados, sabendo que a soma dos números de cada linha, coluna e diagonal deve ser sempre a mesma. Então, vocês vão fazer na vertical e na horizontal. E o resultado vai ter que sempre dar 225. Então, vocês vão completar com os números certos, tá bom? E agora vamos para a tarefa de casa. Questão 11. Uma loja de veículos vendeu um carro e uma motocicleta a um cliente. A motocicleta custou 19.600 a menos do que o carro. Sabendo que o cliente pagou 27.590 pelo carro, quanto ele gastou ao todo para comprar os dois veículos? Então, primeiro, vocês vão ter que pegar o valor do carro e subtrair com 19.600. Aí vocês vão descobrir a diferença. Depois que vocês descobrirem a diferença, vocês vão pegar o valor total do carro e somar com o resultado que vocês acharam. Aí vocês vão descobrir quantos que esse cliente pagou. Então, são duas contas. Primeiro, uma subtração do valor do carro menos o valor 19.600. Depois, uma adição com o valor do carro mais o valor que vocês descobriram na subtração. E aí, vocês vão descobrir quantos que o cliente gastou nessa compra, tá bom? Questão 12. José precisa carregar seu caminhão com caixas de laranja para levá-las do sítio até um supermercado. De todas as 53 caixas, 8 não couberam. Complete os esquemas abaixo para determinar a quantidade total de caixas que couberam no caminhão. Então, vocês vão completar com a quantidade total de caixa que ele acabou de falar e vão fazer isso na nossa continha, nessa parte azul, e depois nesse quadradinho, tá bom? Nós vamos fazer só a 11 e a 12. Então, por hoje é só matemática, depois a gente vai entrar com a matéria de ciências. Turma, grande beijo. Façam e não esqueçam de mandar mensagem para a tia para tirar as dúvidas no Zap.